Olá, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui hoje conversando um pouco com vocês, apresentando um pequeno recorte do que é o nosso estudo na área de tecnologias educacionais e as aplicações disso tanto no mercado de trabalho quanto em sala de aula pelos próprios professores. Identificamos ao longo desse trabalho alguns erros e inconsistências, principalmente quando a gente trabalha com planilhas eletrônicas de cálculo e que podem causar impactos gigantescos em qualquer área do conhecimento, em qualquer área de aplicação do mercado. Só que é papel nosso, enquanto professores, podermos ensinar as bases sólidas desse conhecimento para que os alunos possam desenvolver por si só a tecnologia, as ferramentas, e não se tornarem dependentes daquilo que é passado simplesmente como verdade, não pela sala de aula, mas pelo mercado, pelas empresas que nos vendem as ferramentas proprietárias. Eu sou o professor Jonas de Medeiros, trabalho com tecnologias educacionais para técnico nível médio, graduação e pós-graduação, principalmente tecnologias sustentáveis e projetos. É um prazer estar aqui com vocês e vamos conversando. A todos um cordial olá, sou o professor Rafael, matemático, trabalho com as ciências exatas, contabilidade, finanças e também com Excel avançado. É uma honra poder dividir um pouco do nosso conhecimento, nossa pesquisa, para com vocês poderem também se aprofundar e melhorar as explicações de sala de aula. Com isso, será um momento breve, a gente sabe da limitação de tempo, não haverá possibilidade de se aprofundar em grande parte do conteúdo, mas se a gente puder pelo menos trazer uma pequena centelha, uma pequena interrogação na vida nossa como professores, já terá valido a pena. Precisamos ser críticos com relação ao uso da tecnologia. Precisamos estar preparados para utilizá-la em plenitude. E ensinar os nossos alunos não é simplesmente permitir que eles tenham dependência tecnológica. Nós precisamos dar autonomia tecnológica. Muito obrigado novamente pela oportunidade. Vamos começar a fundamentar um pouco mais a questão agora, dar uma contextualização desse trabalho. Depois nós vamos apresentar ele na prática, alguns exemplos e alguns casos, onde o professor Rafael, pela grande experiência que ele tem e profundo conhecimento nesse trabalho, vai poder aprofundar com maestria exemplos simples, mas de grande impacto no nosso cotidiano. E por fim, vamos tentar sintetizar isso tudo num fechamento apropriado ao evento e da forma como que ele merece. Gostaríamos de estar presente com vocês, mas na impossibilidade de estarmos fisicamente aí, nada melhor do que fazer uso das nossas ferramentas para a educação à distância. Afinal, a tecnologia ela é uma ferramenta de apoio e suporte. Nós vamos utilizá-la da melhor forma possível, sem nos tornarmos dependentes dessa tecnologia. E para isso, estamos aqui para poder compartilhar com vocês um pouco desse resultado. Vamos lá? 1, 2. Dando continuidade à nossa pequena palestra, inicialmente é preciso contextualizar que o ensino da matemática e seu uso enquanto ciência inserida no contexto social tem auxiliado na compreensão das ideias e ideais de muitas sociedades. As culturas, ao longo do tempo, sempre se valeram do desenvolvimento tecnológico pautado nos princípios matemáticos, dada a sua importância enquanto ciência inserida no nosso contexto social. A gente não pode se negligenciar no ensino da matemática como algo distante da área docente, da pedagogia. Na verdade, toda vez que a gente desenvolvia uma tecnologia nova, o ensino, a educação vinha para passar esse conhecimento adiante. Ela era incorporada às matérias e disciplinas de qualquer instituição de ensino. Isso já desde a antiguidade. Seja uma técnica diferente, um cálculo diferente, ou simplesmente uma forma diferente de fazer as coisas. Um novo conceito, um novo princípio. Porém, isso mudou um pouco. A partir do momento que a gente teve o advento de novas e melhores tecnologias, principalmente as ditas tecnologias virtuais, né? O computador ganhou um advento muito maior, as planilhas eletrônicas de cálculo vieram facilitar a nossa vida até um pouco antes. Vamos pegar ali as calculadoras que nós temos como um bom exemplo.
Até o ábaco, tudo, ele era uma ferramenta de suporte matemático. Você utilizava ele para poder fazer cálculos mais rapidamente, ter memória mais fácil, te auxiliar no pensamento lógico. Porém, a partir do momento que as calculadoras começaram a se desenvolver, cada vez se tornando mais inteligentes, elas começaram a fazer cálculos em substituição ao teu raciocínio. O computador é a prova máxima disso. Ele substitui o teu pensar. Você não precisa raciocinar logicamente para poder fazer. É muito bom? É muito bom. Porém, eu fico preocupado. A gente se torna cada vez mais vítima de uma tecnologia que a gente não pode ferir. Que tranquilidade você tem em dizer que exatamente aqueles cálculos que foram feitos estão corretos? Que impacto isso traz para nós? Se você não tem os princípios matemáticos sólidos, claros, talvez os professores que estão escutando a gente, eles tenham uma base mais sólida e consigam fazer uma prova real, uma aferição. Mas os nossos alunos estão conseguindo fazer isso? Estamos dando a eles as oportunidades de testarem os cálculos antes de confiarem absolutamente naquela informação que está lá? É essa interrogação que a gente tem que se colocar. A partir do momento que você desenvolve uma tecnologia, e aí nós precisamos entender que o mercado ele tem dois momentos, ele tem profissionais da área de matemática, por exemplo, e profissionais da área de programação. São profissionais distintos, eles não conversam entre si. Um programador não é um matemático, ele vai desenvolver aquilo que ele acha que está certo. Vai testar aquilo que é de senso comum, vai fazer aquilo que é específico, uma nova tecnologia, uma nova forma de entender uma regra de negócio, mas ele não vai conseguir ter a base matemática mais simples de todas. Muitas vezes uma potenciação nos coloca em xeque da credibilidade que a tecnologia nos traz. E é isso que a gente vai verificar daqui a pouco. Essa é a ideia de apresentarmos um pouco melhor os conhecimentos e o trabalho que a gente desenvolveu. Espero que você aprecie. Apresentar duas não conformidades comprometedoras na planilha eletrônica. Em uma célula qualquer, vou digitar igual, por ser uma função, uma base 2 e um expoente, nesse caso também 2. Temos então a potência 4. 2 vezes 2, 4. Um outro exemplo, vou colocar a base negativa sem os parênteses. Podemos observar que a planilha eletrônica ela nos remete à potência positiva. Por uma questão de propriedade da matemática, isso está errado. Por exemplo, igual 2 negativo, agora encapsulado com os parênteses, temos então a propriedade de que menos 2 vezes menos 2, pois a base é negativa, encapsulada com parênteses. Então, nesse caso, teremos 2 negativo vezes 2 negativo. É verdade que é verdade, é uma verdade. Porém, podemos observar uma outra situação. Temos um número aleatório 8 menos 2 elevado a 2. Podemos observar que agora teremos o 4, o que comprova este erro. Lembrando que aqui é uma propriedade da matemática, como podemos verificar aqui nessa ilustração. Base negativa não está entre parênteses. É diferente quando está com parênteses, pois quem está ao quadrado é o 2 e não o menos 2. Fica então esse alerta quando usarmos a potência. Um dos fundamentos da matemática importante. Dentre os diversos erros comprometedores estudados, vou apresentar o segundo, o qual se trata na área da estatística. Existe a função aleatório entre. Então eu estou pedindo para que o Excel nos apresente diversos números com o início, nesse caso aqui vai ser o número 1 e o 10. Temos o 1 e o 10 como os extremos. Eu estou pedindo para que ele me forneça números aleatórios entre 1
e 10. Podemos verificar que, ao confirmarmos com Enter, nós temos aqui a variável 3. Eu vou dar um ranger maior e com F9 eu vou simulando essa função. Observe que o Excel está apontando os extremos 1 e 10, o que compromete a preposição entre, pois entre está excluído. O 1 e o 10 não poderiam participar, e isto é uma questão comprometedora dentro da estatística. Bom, além desses erros que nós demonstramos agora há pouco, é preciso entender que a matemática, quando se trata de tecnologia da informação, ela está vinculada em todas as aplicações disponíveis na internet. Uma das consequências maiores, no caso de conjuntos e probabilidades estatísticas, está com uma das ferramentas que mais tem atraído a atenção de governo e gestores, que é as predições estatísticas do Google Analytics. Essa ferramenta, ela usa as pesquisas e as localizações dos pesquisadores sobre temas diversos de saúde pública para poder localizar e prever possíveis surtos viróticos, fazer planejamentos estatísticos para a logística de medicamentos, de alimentos, de infraestrutura. Então, se dentre as pesquisas, o filtro utilizado para fazer essa análise desses dados, ele tiver um dimensionamento equivocado ou errado, como é o caso da função entre, que nós vimos agora há pouco no Excel, que ele envolve os extremos, ele vai influenciar sensivelmente as predições estatísticas. Se a gente não tiver condições ou base lógica e matemática suficiente para identificar esse erro e corrigi-lo manualmente numa função ou num programa, nós vamos estar fadados a utilizar as ferramentas e da forma como elas estão. E entender que aquilo está correto e ter que aceitar aquilo da forma como é. Muitas vezes isso vai nos levar a um entendimento errado da situação, vai nos levar a uma análise equivocada do cenário, consequentemente desperdício de recursos, de esforços e mais, danos até irreparáveis. Se levamos em consideração que hoje todo o sistema de segurança de uma empresa, de uma indústria, de uma nação, ele passa por elementos matemáticos simples, cálculos de base simples, a gente está exposto a falhas que deveriam ser corrigidas ao longo das gerações e elas vão sendo intensificadas. Porque se nós não temos uma base consolidada nos princípios matemáticos e lógicos, enquanto nós ensinamos isso aos nossos alunos, nós perpetuamos os erros e os equívocos. Pior do que isso é a automação dos processos. Um processo equivocado, errado, mal concebido com base em falhas de uma ferramenta, quando ele é automatizado, informatizado numa empresa, a gente está informatizando e automatizando o erro. Foi o que aconteceu quando começamos a utilizar as planilhas eletrônicas logo em sequência das calculadoras mais modernas. A calculadora tirou de nós a faculdade de pensar a lógica da matemática. Não precisamos mais aprender cálculo. Porém, eu me torno refém do resultado. Quando a gente automatizou isso, uma ferramenta de um sistema, um aplicativo, a gente automatizou também a dependência do erro. E se a gente não começar a entender que o ensino é com base no alicerce, ele tem que ser mais sólido, mais consistente na sua estrutura, a gente vai obrigar os nossos alunos a automatizarem seus erros, a se tornarem totalmente dependentes. E a partir do momento que você se torna dependente, você perde a criticidade. A independência intelectual, científica, cognitiva é o que permite um ambiente crítico social. É a partir disso que nós buscamos desenvolver. Senão, estaremos sempre fadados a crer nos resultados daquilo que nos oferecem e não vamos precisar poder aferir nenhuma das informações. Dando continuidade, nós temos alguns exemplos que a gente pode dar dessas ferramentas e inconsistências. Rafael, poder comentar alguns outros erros que nós identificamos e que estão todos eles presentes no nosso último trabalho publicado. É parte integrante do livro Educação e Tecnologia da América Latina. Aqui nós temos um artigo um pouco mais
aprofundado. Eu vou mandar o link, é um e-book depois para quem tiver interesse em baixar a ferramenta e se aprofundar no conhecimento. Só que além dessas duas inconsistências, que é a questão de conjuntos e de potenciação que nós apresentamos, existem inúmeras outras fragilidades. Encontramos diversos erros no uso de planilhas eletrônicas. Bom, a ciência de que a planilha eletrônica ela é eficiente e eficaz, mas cabe outros alertas, como por exemplo na radiciação. A planilha eletrônica não possui uma função em que ela questiona o usuário, a base ou o expoente. Ela não traz isso nem as versões do 365, essa função. Assim como outras situações, como por exemplo também a questão dos comentários, que é muito útil para você orientar os educandos. Hoje não é mais comentários, são anotações. Essas alterações, elas vêm de uma maneira assim até, de uma certa forma, dificultando o próprio aprendizado em si. Uma outra situação também interessante na planilha eletrônica é em que você começa a criar funções. Mas quando você cria funções, a gente percebe de que quando a gente traz isso para a planilha eletrônica, ela vem com divergências, como por exemplo, algumas medidas, alguns acrônimos de medidas são minúsculas, metro, quilômetro. E ao você declarar elas como minúscula, e infelizmente no layout da planilha, o Office traz isso como maiúsculo, o que diverge a própria nomenclatura dos acrônimos da matemática. É normal a gente perceber que diferenças sutis, seja na formatação, na escrita, na tratativa dos elementos matemáticos, podem parecer insignificantes. Mas como uma planilha trata a mesma expressão matemática com nomenclaturas diferentes, ela incute o erro a partir da tradução ou não tradução dos elementos a quem quer que esteja utilizando. Ele tem que ter conhecimento prévio para poder utilizar. E aí eu pergunto, nós, enquanto professores, estamos repassando conhecimento científico para os nossos alunos? Porque todos esses erros e dificuldades são fáceis de tratar. Se você conhece a ferramenta, se você conhece a lógica por trás da automação do processo, é fácil você fazer a correção e implementar isso. Só que o aluno precisa ter esse conhecimento, precisa ter essa base. Aí entra a importância de que nós, como professores, transferimos uma base sólida para os nossos alunos. Qual que vai ser o meio utilizado, virtual ou presencial? Se vai ser através de ferramentas e aplicações, ou o bom e velho lápis e caderno e borracha, não importa, desde que o conhecimento seja devidamente trabalhado. O que mais nos preocupa nessa questão é o descaso ou a intencionalidade. Após identificar mais de 10 erros e inconsistências das planilhas eletrônicas, nós buscamos contato com as empresas que as desenvolvem. Fizemos a notícia de fato para eles, buscamos orientar, tirar dúvidas, verificar se não, realmente nós poderíamos estar errados na nossa análise, mas comprovamos ela matematicamente. Nós temos as definições lógicas da estrutura muito claras e tentamos encaminhar a correção. Não foi nos dada atenção, não foi nos dado o devido retorno. Porém, chamou a atenção. Outras ferramentas da mesma empresa desenvolvedora já trazem aqueles elementos corrigidos. Por quê? Equipes diferentes desenvolvendo? Pode ser. Será que é porque o programador não é um matemático? Isso, acredito, seria até motivador da causa do problema. Só que, por que uma ferramenta da mesma empresa traz as correções, traz os elementos corretos, devidamente tabulados, enquanto que outra ferramenta da mesma empresa, porém mais popular, por assim dizer, ela mantém o erro versão após versão do seu produto? Porque não é de hoje, nós identificamos isso já desde 2013. Então, aonde que está a necessidade de uma empresa, e não é uma, foram várias empresas diferentes, manterem os erros? Fica a pergunta, será que não é intencional? Porque a ferramenta completa corrigida, ela é sensivelmente mais cara. Se ela é mais cara, por que eu vou disponibilizar na ferramenta mais em conta todos os recursos
com as expressões lógicas e aritméticas corretas, se eu posso vender uma ferramenta maior, mais robusta, mais cara, que traz isso corrigido. Isso incomodou a gente enquanto pesquisadores, porque essa intencionalidade ela é desproporcional e ela só pode ser combatida se o aluno ou o professor tiver consciência de que aquele elemento matemático está equivocado, está errado. Só que ele só vai conseguir fazer isso se ele não for dependente da ferramenta. Ele puder desenvolver seus cálculos, suas fórmulas e aplicações fora do ambiente de alta tecnologia e aferir os seus resultados depois, quando necessário. Fica a dica e a provocação. Até onde estamos dependentes dos recursos tecnológicos? Até onde estamos tornando os nossos alunos dependentes desses recursos? E quais são as consequências que isso trará para a nossa vida? Pense o que seria de um banco com cálculos monetários equivocados. Pense no sistema de defesa de um governo. Pense nos sistemas de segurança de uma empresa com alta propriedade intelectual. O que a gente está perpetuando? A capacidade de discernir e de criticar que todo o bom aluno e o bom professor deveriam ter? Ou estamos perpetuando a dependência de ferramentas tecnológicas? O que você está fazendo? Meus queridos, agradeço muito a oportunidade de conversar um pouco com vocês. Eu e o professor Rafael estamos à disposição. Sei que é um recorte muito breve para se explorar com maior profundidade muitos elementos. Vou deixar em seguida os nossos contatos, tanto via Lattes, plataforma Lattes para quem é do Brasil, quanto de e-mail, e principalmente o link para o e-book que nós comentamos aqui. É gratuito, espero que vocês apreciem. Ficamos à disposição e, precisando, em breve estaremos juntos novamente. Um grande abraço e muito obrigado.